Você está procurando um carrinho até 70 mil reais. Está querendo fugir de um Renault Kwid, mas também não quer pegar um carro tão velho que vai te incomodar, te dar dor de cabeça, certo? Bom, se esse é o seu caso, fica aqui comigo até o final. Eu vou te falar 5 carros muito bons nessa faixa de preço e que com certeza vão valer o investimento e vão respeitar o seu dinheiro, que também é muito importante, né? Carro tá caro pra caramba. Fala pessoal, eu sou o Flavião e hoje eu vou trocar uma ideia com vocês sobre os carrinhos nessa faixa de preço dos 70 mil. E verdade seja dita, isso principalmente pelo que a gente vê aqui na corretora. O mercado de carros está bem parado, está bem estagnado de uns tempos para cá, e os carros que estão girando bem, vendendo bem, comprando bem, são os mais ou menos nessa faixa de preço. Mas tem muita porcaria nessa faixa de valor, tanto mais caros que eles até e mais baratos também. Então, vamos tentar falar aqui sobre 5 bons negócios, carrinhos que são inimigos do guincho, que o mecânico passaria fome se precisasse deles para sobreviver, ou seja, carros bons que não vão te incomodar e vão tornar a sua vida mais feliz, beleza? Ah, e claro, se você vai ficar aqui para acompanhar esse vídeo com a gente, não esquece de clicar no like aqui, se inscrever, inclusive deixa no comentário aqui pra gente se no final do vídeo esse vídeo tiver te ajudado na sua escolha, beleza? Mas vamos lá, vamos começar a nossa lista que eu já falei demais por aqui. Um detalhe importante sobre os carros que a gente vai falar. Eu vou mencionar para vocês questão de porta-mala, que muitas vezes é importante. Às vezes o pessoal que está procurando esse tipo de carro tem família, né? A questão de consumo, que também pesa bastante, mas eu vou falar que eu não coloquei nenhum grande beberrão nessa lista. E por fim, a questão dos cuidados principais que você tem que ter quando for olhar esse veículo aqui e alguns pontos positivos de cada um que podem ajudar na sua escolha, beleza? Mas vamos lá, vamos começar aqui pelo sedã esquecido, o Nissan Sentra, e nessa faixa de valor eu vou colocar uma linha entre 2016 e 2017, isso pensando num carro com a KM mais baixa, beleza? O que o Nissan Sentra tem que vale a pena nesse carro? Vamos começar falando do conforto e da durabilidade. Sim, o Nissan Sentra é um sofazão, é um carro hiper confortável para viajar, tem um baita espaço interno, um porta-malas muito grande e ele, apesar do 2.0 unido a um câmbio CVT, até que anda bem e o consumo não é horroroso, beleza? Claro, motorzão 2.0, se você pisar, ele vai beber. Então, se quiser fazer média, tem que maneirar no pé aí, beleza? Vamos começar aqui pelo consumo. O consumo dele na cidade, eu vou falar em torno de 10 km por litro. Se você morar numa cidade que não tem muito trânsito, se você morar em São Paulo mesmo, aí a média cai um pouco, beleza? E na estrada ele vai fazer uns 12, 12,5. Também não passa muito disso. Isso médias na... beleza? No etanol cai bastante. Aí você vai conseguir uma média de 7 na cidade, numa cidade com um pouco mais de trânsito, e uns 10 na estrada. Mas também não é ruim, pensando no tamanho do carro e a quantidade de espaço interno. Isso aqui, para quem tem família, mulher que carrega aquelas malas gigantescas dentro do carro, resolve muito problema. Como eu disse para vocês, o porta-malas, como eu disse para vocês, é gigantesco, tem 503 litros, cabe muita coisa, dá para colocar aquelas malas da mulher, dá para colocar até a mulher se ela te perturbar muito durante a viagem. Então, questão de espaço não vai faltar com esse carro aqui. Agora vamos lá, qual que é o principal cuidado que você tem que ter quando for olhar um Nissan Sentra? Bom, senhores, a mecânica desse carro aqui é muito robusta. Dificilmente ele incomoda, é um carro que não tem grandes problemas crônicos. O ponto dele é o câmbio CVT, que apesar de ser muito bom e ser robusto, não é que nem aquele da Mitsubishi que ferve, ele exige certas manutenções, então quando você for escolher o seu Nissan, é melhor dar uma olhadinha no histórico de manutenções, ver se o dono era cuidadoso, se foram feitas as manutenções necessárias para esse câmbio. Se tiver ocorrido tudo certo, pode ficar tranquilo que a vida é bem sossegada com esse carro aqui, beleza? Sobre os pontos positivos dele, com certeza é o conforto, o espaço interno, a durabilidade desse carro aqui que é muito boa e com certeza ele é entre os sedãs médios do nosso mercado o menos visto e um dos menos valorizados, apesar de ser um carro muito bom. Então, nesse caso aqui, aonde você não ia brincar com o Civic, você consegue sim comprar um Nissan Sentra, beleza? Bom, vamos agradar um pouquinho o pessoal dos SUVs e eu vou começar pelo Honda HR-V,
que na minha opinião é um dos melhores custos-benefícios quando a gente está falando de SUV, é um dos carros mais confiáveis que tem e com certeza é um dos mais bonitos. Eu particularmente acho essa geração anterior até mais bonita que a atual. E nessa faixa de preço aqui, senhores, eu estou colocando um ali 2016 para vocês, com a KM um pouquinho mais alta, uns 80, 90, até 100 mil km. O que, vamos falar a verdade, para um Honda que teve dono, não é nada. Então, se você achar um com histórico de manutenção ok, pode ficar tranquilo que a vida vai ser sossegada com esse carro aqui, tá bom? Consumo dele. O pessoal diz na média de 10 na cidade com gasolina, até 12, 13 na estrada. Eu tenho conhecidos que têm esse carro aqui e fazem até mais do que isso, mas depende muito do seu pé, do trânsito que você pega. Mas assim, não é um carro beberrão, não é como uma Tucson que vai te fazer virar amigo dos frentistas. No etanol, como sempre, o consumo cai um pouco, vai dar a média de uns 7, 8 na cidade e até uns 10, 11 na estrada. O que para um SUV 1.8 automático, vamos falar a verdade que também não é ruim, né? O porta-malas é bem decente para um SUV, são 437 litros. Pensando que ele é um SUV compacto, eu não consigo ficar triste com esse porta-mala não. Inclusive, já viajamos em um e cabe bastante coisa dentro do porta-mala desse carro. Os principais problemas, senhores, esse carro aqui não costuma incomodar, mas ele tem o mesmo porém do Sentra anterior. O câmbio é o CVT, então se você for pegar um carrinho desses, principalmente com a KM um pouco mais alta, é bom ver como o dono cuidava do carro, saber se as manutenções estão em ordem, se esse câmbio também teve as manutenções regulares feitas. Se tiver tudo certinho, pode ficar tranquilo que ele não vai te incomodar, beleza? Quais são os poréns desse carro aqui, senhores? Bom, Honda dificilmente incomoda, né? Mas como todo carro no Brasil, ele é meio plastiquento, então alguns ruidozinhos internos você pode ouvir. Você tem que dar uma olhadinha na suspensão dele, se já está muito gasta, se é preciso fazer alguma coisinha, negociando o preço ali. E o câmbio CVT, como no Sentra anterior, é bom dar uma olhadinha como é que foi feito, se a manutenção está em ordem. Se tiver tudo perfeito, pode ficar tranquilo que a vida é bem tranquila com esse carro aqui também, beleza? Sobre os principais pontos positivos desse carro aqui, eu colocaria com certeza o design dele, que é bem bonito, a versatilidade, assim como o fit, ele levanta os bancos, o espaço interno dele é bem modular, cabe bastante coisa, até se a sua esposa quiser carregar umas plantas ali dentro, dá para ela levar. E a confiabilidade mecânica. Honda é Honda, a gente sabe disso, dificilmente a gente vê alguém que é hondeiro mudando de marca. O pessoal que também gosta da Toyota dificilmente troca de marca, justamente porque esses carros não decepcionam. Mas vamos lá, para o terceiro da nossa lista, e já que a gente está falando de japonês, né? O terceiro também não ia deixar de ser, e eu vou colocar aqui para agradar o pessoal de todos os públicos, um hatch japonês. E é o Toyota Yaris Hatch, beleza? Nessa faixa de preço aqui de 70 mil, você vai achar uma miríade de modelos, de versões. Eu olhei especificamente para os automáticos, vi bons negócios, carros com AKM boa, um ano legal, um carro que não está tão velhinho. Então você vai conseguir fazer sim bons negócios olhando para o Toyota Yaris, se o hatch for o carro que vai te agradar mais, beleza? Consumo dele, senhores, na média de 12 na cidade, até uns 13 se você tiver o pé bem leve e não morar em uma grande São Paulo. E na estrada ele vai fazer na casa de uns 14. Alguns dizem que chega a 15, mas eu não acredito muito nisso não. Isso, claro, médias na gasolina, né? No etanol ele vai esbarrar nos 9 na cidade, até uns 12 na estrada, mas depende muito do seu pé, como a gente disse anteriormente, né? O motor é 1.5, o câmbio automático é um CVT, o motor que compensa mais nesse carro aqui com certeza é 1.5, ele tem boas médias, tem um bom consumo, entrega uma potência que até ok, não empolga, mas também não decepciona. E o porta-malas desse carro aqui vai dar uns 310 litros, o que para um hatch tá na média da categoria, não dá para ficar reclamando. Mas bom, o grande atrativo desse carro aqui não vai ser o porta-malas, né? Até porque a gente está falando de um hatch. Mas para quem procura um pouquinho mais caro, você consegue pegar o sedã e aí sim a brincadeira muda de figura. Bom, o que você tem que ficar de olho nesse carro aqui quando você for procurar por um? Primeiro ponto é a suspensão. Com o tempo ela pode criar sim algumas folgas, é uma manutenção um pouquinho mais pesada. Então, se ele já tiver com alguma folga, o ideal é negociar no preço, né?
E o painel dele também dá uma olhadinha, vê se não tá com nenhum ruído estranho. Os carros brasileiros a gente já falou, né? São plastiquentos, mas fica de olho porque pode já ter sido mexido e aí não é tão legal, beleza? E vamos lá, quais são os principais pontos desse carro? Bom, você vai conseguir pegar um carro um pouco mais novo, com design atual, é um carro que tem uma confiabilidade mecânica absurda e o carro tem um consumo de combustível também que, vamos falar a verdade, esse 1.5 aqui é invejável o consumo dele. Mas e aí, algum desses três carros da lista enche seus olhos? Tá na mira da sua próxima compra? Deixa aí nos comentários pra gente. E claro, se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever, deixar aquele like generoso pra gente aqui, que ajuda demais a gente a continuar trazendo conteúdo para vocês. E só mais um detalhe, se você gosta de trocar uma ideia sobre carros, gosta desse tipo de assunto, não esquece de dar uma olhadinha no nosso Instagram, manda uma mensagem pra gente lá, tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição e o endereço é esse aqui embaixo, beleza? Vamos lá, senhores, o quarto dessa lista e esse daqui já é um sedanzinho compacto, mas não deixou de ser japonês. Como vocês podem ver, os carros japoneses têm tradição em ser confiáveis, né? E eu vou colocar aqui para vocês um Honda City ali por 2018. E sim, você já consegue achar alguns bons, com uma KM até um pouco mais baixa, casa ali dos 60, 70 mil km, dentro dessa faixa de preço de 70 mil reais, né? Que é o mais importante dessa lista. O Honda City não tem muito o que falar, né, pessoal? Confiabilidade, marca. Ele é meio barulhentinho e um pouco mais seco de suspensão, mas eu não coloco isso como um demérito do carro e mais como uma característica dele. Consumo do Honda City, assim como do Yaris, tem gente que vai fazer na média de 12 até 13 na cidade e uns 14 até 15 na estrada, mas depende muito do seu pé. E no etanol também você vai beliscar uns 8 na cidade e no máximo ali uns 12 na estrada. Mas é um consumo muito bom pensando que é um carro automático, 1.5, com um bom espaço interno. Então, essas médias aqui são muito boas. A dica dele é a mesma do Yaris, beleza? Verifica a suspensão, se tá com folgas. O câmbio CVT desse carro aqui dificilmente incomoda, eu pelo menos nesses 10 anos de corretora, acho que nunca vi um cliente reclamar do câmbio de Honda City e Fit. Então, dá para ter uma vida muito tranquila com esse carro aqui. A suspensão costuma criar folgas, mas vamos falar a verdade? Com o asfalto que a gente tem no Brasil, que carro que não cria folga na suspensão, né? Só se for um Jeep, um SUV muito robusto. E a parte interna dele vai apresentar algum ruídozinho sim. Plastiquento, a gente já falou dessa parte, nem compensa ficar repetindo. Mas no geral, a vida é muito tranquila com o Honda City. Os principais pontos positivos desse carro aqui. Para quem está procurando um sedã, apesar de compacto, o porta-malas dele é gigantesco, são 536 litros, o que é muito porta-mala para um carro dessa categoria. O consumo dele é excelente. Vamos falar a verdade, o visual não empolga, mas também não é feio. É um carrinho bem legal, você não vai passar vergonha com ele em lugar nenhum. E é Honda, né, meus amigos? Você abre a boca, você vende, todo mundo aceita. É um carro bem fácil de mercado. Confiabilidade mecânica, a gente não tem nem muito o que dizer, né? Honda é Honda. E bom, até agora só vieram japoneses e eu tenho certeza que o último carro que vai vir aqui na lista é o mais ousado e o que provavelmente vai surpreender vocês. Bom, senhores, e o último carrinho da nossa lista aqui é um hatch mais apimentado um pouquinho. Tem um quê de esportividade e eu vou falar para vocês que eu gosto muito, até porque é o meu carro e é um Volkswagen Polo Comfortline 2018. Isso, são as versões TSI automáticas. E eu vou explicar um pouquinho para vocês. Bom, senhores, eu como um cara conservador com carros, sempre torci o nariz para motor turbo, tinha medo da manutenção, sempre pensei que se essa bomba tivesse que explodir, explodiria no meu colo. Bom, me enganei grandão com o Polo, o carro é extremamente confiável, muito bom de curvas. Claro que você tem que ter alguns cuidados, né? Procurar um que teve procedência, tentar pegar um carro com a KM mais baixa, até porque a correia dentada desse carro aqui para ser trocada, você vai trocar ali com 100 mil, 120 mil km, mas é uma manutençãozinha mais pesada, compensa já trocar a bomba d'água, então morre ali uns 3 mil reais. Mas se você pegar um carro na casa dos 60, 70 mil km, essa manutenção está bem longe de você.
Bom, o motor é um 3 cilindros turbinado e é um dos poucos no mercado que não incomodam. Eu, pelo menos, nunca vi cliente nosso com T-Cross, Nivus, Virtus ou Polo reclamando que o motor explodiu, que deu pau. Dificilmente, se você não futucar, claro, né? Se você for da galera do Stage, esquece isso que eu tô falando. Mas se você só quer ter um carro que anda legal, que consome pouco e que vai te fazer feliz, o Polo com certeza atende. E eu vou te falar que em quase 20 mil quilômetros com o meu, eu peguei o meu ali com 46 mil km e tô chegando agora nos 66 mil. O carro nunca incomodou com nada. Só manutenção básica, troca de óleo, cabinho de vela e a vida seguiu tranquila até aqui, beleza? Ah, ponto importante com esse carro aqui, tá, senhores? Ele também cria folguinhas na suspensão, então dá uma olhada se você for pegar um ali acima dos 50 mil km. Óbvio, pegue o carro de alguém que era cuidadoso com ele, de preferência gente chata que só abastece com gasolina, tá? O nosso etanol não é lá muito bom para os bicos do motor e essa manutenção pode ficar meio cara, então gente como eu que só abastece com gasolina, acaba sendo um carro melhor para vocês comprarem, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre o consumo dele. Ele faz na média de 12 tranquilo na cidade com gasolina e chega a fazer 15 na estrada, beleza? No etanol cai bastante, eu mesmo nunca tirei média com o meu no etanol, só abasteço na gasolina, mas ele chega a fazer uns 8, 8,5 na cidade e até uns 11 na estrada. Mas claro, depende do seu pé. O meu mesmo na cidade belisca os 10 ali. Eu tenho o pé um pouco pesado, então eu sei que é mais culpa minha do que do carro. O porta-malas são ali 300 litros, né? É um hatch, pessoal, não tem muito o que fazer, mas o carro é dinamicamente muito bom. A estrutura dele é muito legal, essa plataforma MQB. O carro abraça muito bem as curvas, é legal pra caramba de dirigir. Muitas vezes eu até esqueço que ele é só um motorzinho 1.0, um motorzinho de dentista, né? Com uma turbininha ali embaixo. Os principais pontos positivos que podem te agradar em um Polo. Bom, o consumo de combustível, ele realmente é um carro econômico pelo que ele anda. A potência é um carro que anda muito bem, apesar de ser só 1.0. A turbina faz milagre, né, senhores? Dinamicamente ele é muito bom, ele é um carro bem construído. O que pode te incomodar? O espaço interno. Quem gosta de dirigir com o banco um pouco mais baixo como eu, tem que ficar ajustando o banco se for alguém maior no banco de trás. Ele é meio plastiquento, assim como todos os outros, então sim, você vai ouvir alguns grilinhos dentro do carro. Mas bom, na casa dos 70 mil reais, eu acho que ele oferece muito. Agora vamos lá, né, senhores? Se você ficou até aqui para assistir a nossa lista, não esquece daquele like generoso aqui pra gente, se inscrever e deixa no comentário aqui pra gente. E aí, algum desses carros já estava na sua mira? O nosso vídeo te ajudou de alguma forma a escolher um carro melhor? Deixa nos comentários pra gente, que é sempre legal trocar uma ideia com vocês. E claro, né, senhores, se estiverem precisando de um seguro, um consórcio, o planejamento para aquele próximo passo, aquele próximo carro, entre em contato com a gente aqui, eu vou ficar muito feliz de ajudar vocês, beleza? Valeu, senhores, fiquem com Deus!